Pode ser que eu sou, pode, né? Então, é, o professor Anacleto me colocou responsável por fazer essa nossa segunda aula, né? Eu vou tratar de posicionamento e outros aspectos relacionados ao acesso à cavidade abdominal. O, tá todo mundo me ouvindo, tá tudo tranquilo, né? Sim, né? Então vamos lá. Então, muito bem. Quando a gente fala de posicionamento do paciente cirúrgico, a gente tem que entender que o objetivo do posicionamento adequado é você garantir um acesso ao sítio cirúrgico que consiga garantir uma melhor precisão e visibilidade, reduzindo o potencial de complicações que toda cirurgia apresenta, entendeu? É, O professor Anacleto tinha pedido na última aula que eu focasse em trato urinário superior. Então eu botei essa imagem. Deixa eu tirar aqui só essa parte aqui. É, eu coloquei essa imagem, que é a posição clássica, habitual de decúbito lateral, esquerdo ou direito, que a gente tem numa laparoscopia, num acesso laparoscópico, claro, clássico de uma nefrectomia, ou uma nefaloplastia, ou uma nefrectomia parcial. Eu coloquei alguns pontos que têm que ser atentados no posicionamento, né? Esses posicionamentos, esses pontos são relacionados à escápula, quando a escápula ela é fundamental. Eu consigo marcar aqui, aqui consigo, apontador laser, aqui. A escápula, a gente tem a tendência no início do posicionamento cirúrgico, no início da nossa formação, a posicionar o paciente sobre o ombro, né? E, na verdade, a gente deveria evitar isso, por quê? O plexo braquial, ele passa justamente nessa região. Quando a gente posiciona sobre a escápula, a gente tem uma menor compressão do húmero com relação no direcionamento do plexo braquial. E isso diminui o potencial de você ter um potencial estiramento do plexo ou compressão do plexo braquial. As proeminências ósseas, e aí aqui eu posso destacar a região da escápula e ombro, a região ilíaca, a região trocantérica, a região do joelho propriamente dito, e dos maléolos, ela é fundamental, porque as proeminências ósseas, por serem rígidas, elas podem comprimir tanto estruturas vasculares quanto estruturas neurológicas. É, Então, elas são pontos-chave que precisam estar bem acolchoados, bem acomodados no processo de posicionamento do paciente. A gente também deve evitar com a devida. é, Como é que eu posso dizer? No posicionamento, a gente deve ter muita atenção no momento que a gente, nessas regiões mais rígidas, né, as proeminências ósseas, que a gente deve usar um coxim bem macio em todas essas regiões, para evitar lesões musculares, rabdomiólise possíveis que podem acontecer, ou síndromes compartimentais por pressão, né? Que vão causar um edema e vão ser contidos pela face muscular. E isso pode acontecer, por exemplo, no pós-operatório. A gente não sabe porque o paciente evoluiu com uma CPK muito alterada e tudo mais. E, na realidade, é justamente por um posicionamento inadequado, uma má utilização dos coxins cirúrgicos. Aqui eu coloquei a principal lesão que acontece no decúbito lateral da videolaparoscopia. A principal lesão é a lesão de plexo braquial. Essa lesão ela acontece por estiramento, né? E esse estiramento causa uma neuropraxia, que pode demorar meses para ser resolvida. A neuropraxia, ela pode ser de diversos, como é que eu posso dizer? O estiramento ele pode ser de diversos graus, né? Ela pode ser uma completa avulsão, como um estiramento, como uma ruptura. E como qualquer nervo, ele vai fazer a inervação de uma placa motora, uma musculatura. E se essa lesão for grave e prolongada, pode levar até uma musculatura mais atrofiada, né?
Coisas importantes que a gente tem que levar em consideração no posicionamento é, antes de posicionar para acessar o trato urinário superior, a gente deve, em casos principalmente de é, lesões renais volumosas ou cirurgias mais complexas, a gente tem que fazer a descompressão desse abdômen através de um catéter Foley para evitar lesões na hora da punção da bexiga, por exemplo, e descomprimir o trato urinário e descomprimir o estômago também, com a sonda nasogástrica. Isso aí vem tudo previamente ao acesso. Isso tudo é antes, né, do acesso propriamente dito. O professor tinha falado hoje de manhã dessa questão de avanços tecnológicos, e eu, assim, acabou que não foi o meu foco, né? Porque eu acabei me focando justamente no que ele tinha falado semana passada. Mas eu achei algumas coisas bem interessantes sobre a medicina personalizada. Eu lembro até da gente já ter feito casos de nefrectomia parcial, que a gente fazia reconstruções 3D do rim, buscando uma otimização de saber o melhor local de fazer as incisões do rim, né, o melhor acesso. E essa preparação, ela envolve também o posicionamento cirúrgico do paciente. Quem sabe no futuro próximo, isso é a realidade, né, quando com aquela coisa da realidade aumentada, né, a gente consiga posicionar o paciente na forma melhor para acessar aquele tipo de tumor que ele apresenta. E muito interessante essa integração com a inteligência artificial, que isso aí, alimentando uma base de dados, né, um raciocínio propriamente virtual, né, isso poderia levar a gente como é que eu posso dizer, a propagar os resultados que a gente tem com uma cirurgia em outras, né, e personalizar melhor o tratamento de cada paciente. Isso aí foi só uma introdução sobre os acessos em laparoscopia, que é o assunto principal, né, que o professor tinha pedido para eu tratar, que é como acessar o abdômen, o que que eu devo me saber, como que eu devo me atentar antes de acessar um abdômen em laparoscopia. E antes de mais nada, eu queria atentar com a informação principal que eu encontrei no campo, eu encontrei em alguns artigos, que 50% das complicações de uma cirurgia laparoscópica acontecem ou no acesso, ou no posicionamento dos portais, ou na confecção do pneu peritônio. 50%. Não tem nada a ver, propriamente dito, com o sítio cirúrgico, né? O local, o rim, propriamente dito, a próstata, sim relacionadas ao processo de acessar aquela região. 50% é muito grande esse número, então a gente tem que saber acessar muito bem essa região. E para a gente saber acessar muito bem, a gente tem que entender um pouco da anatomia da parede abdominal. A gente tem eu separei em duas partes, né? Primeira parte, ela é o sistema venoso e arterial superficial e o profundo. O sistema venoso superficial, queria que vocês se assentassem, a artéria epigástrica superficial, essa aqui, ó, e a artéria circunflexa superficial. Essas não são voltadas para o trato urinário superior, mas essas podem ser possíveis locais de portais para a gente fazer os acessos com os trocárteres. É, Caso a gente lesione já no início, a gente já começa aquela cirurgia com os portais sangrando e tudo mais. Isso pode dar até hematomas mais graves no pós-operatório. Então, a ilíaca superficial, né, e a epigástrica superficial, elas estão acima da aponeurose, né? Elas estão acima do músculo do reto abdominal, acima do oblíquo, né? Então, elas precisam ter atenção no acesso delas, porque você pode. É quando você vai fazer um funny steel alargado, né? Você acaba, às vezes, lesando essa artéria a epigástrica superficial. E a anatomia da parede abdominal, aqui a gente já está falando de vasos mais profundos, né, que estão no estojo do abdômen, né? A gente tem a artéria epigástrica inferior e a artéria epigástrica superior. Esses vasos são fundamentais para o suprimento vascular do abdômen. Se a gente lesa eles durante o momento da punção do acesso abdominal com trocar, a gente vai ter um problema justamente na vascularização, beleza, ela é uma vascularização cruzada, mas a gente já começa com uma complicação. Aqui, eu, mais uma vez, uma representação dos vasos superficiais e os vasos profundos.
Todos esses vasos, todo esse complexo vascular que irriga a parede abdominal e a musculatura, ela pode ser lesada durante as funções do trocánter e o acesso da laparoscopia. E também a inervação, a parte nervosa. Percebam que na linha média não tem ou tem poucos nervos, né? E os nervos têm uma disposição oblíqua transversa, por isso que toda punção na linha média pode ser tanto transversa quanto longitudinal, mas as punções na região lateral tem que se fazer uma incisão na pele transversa ou oblíqua, para evitar fazer uma lesão nesses nervos. Então, os locais de acesso clássicos, aí eu vou falar bastante nisso, é a linha média abdominal, o umbigo, a região subcostal, medial quer dizer que ela está na linha M clavicular, no hipogastro e nos flancos. Cada uma vai ter uma vantagem e uma desvantagem. E as técnicas para acesso em cada uma dessas regiões são classicamente divididas em técnica aberta, fechada e óptica. Essa óptica eu resolvi deixar na aula, por quê? Existem trocáter, eu vou ter até um exemplo de um trocáter aqui, que ele já vem com uma câmera acoplada. E no momento, olha só, o cirurgião ele com uma ótica segurando, no momento que ele vai fazendo a introdução, ele vê vencendo cada parede do abdômen, cada etapa do abdômen. É, a- Desde a fáscia até a gordura pré-peritoneal e até chegar dentro do peritônio. Então, essa teoricamente é uma forma muito segura de ser feita, só que é mais cara porque esse trocáter ele é descartável e enfim, ele é um trocáter mais difícil de acesso aqui no Brasil, né? Eu vou falar de cada técnica, mas eu já queria começar falando, existe melhor técnica? E a resposta é que não existe melhor técnica. Esse trabalho com 303.126 acessos, seja abertos quanto fechados, randomizou isso aqui e percebeu que o número de complicações de um e do outro não tem diferença significativa. Então, cada situação exige um pensamento diferente, cada situação clínica que você se coloca, e você tem que escolher o acesso, primeiro, de acordo, você tem que saber todas as técnicas, mas selecionar cada técnica para o melhor sítio, né? Que você vai atuar. Então, vamos falar da técnica fechada. A técnica fechada é a técnica com agulha de Verres, né? A agulha de Verres, ela tem uma ponta romba com um sistema retrátil, né? Esse sistema retrátil e um buraquinho aqui, ó. Vocês podem ver. Esse sistema retrátil da ponta permite a gente saber exatamente por essa diferença de pressão, né? Aqui da ponta, é, quando que você está acessando o peritônio. É um sistema de válvula, né? Existe um passo a passo que a gente consagrado já para você garantir que a sua punção por agulha de Verres ela está adequada, né? E ela segue primeiro o raciocínio de que a punção tem que ser a 90 graus. Aí a região, o sítio eu ainda vou falar, entendeu? Seja acesso umbilical, seja ponto de palma, eu vou falar isso aí, mas assim, a sequência ela vem inicialmente com, primeiro, caso você esteja no ponto de Palmer, caso você esteja no umbigo é diferente, mas no ponto de Palmer, né, que é no espaço subcostal esquerdo, na linha M clavicular, eu ainda vou falar disso. Você tem que sentir aquele duplo clique, né, que são as duas aponeuroses principais sendo vencidas, né, a fáscia e o peritônio. E você tem o acoplamento da seringa de 10 ml, que a sequência deve ser essa aqui. Primeira coisa, a partir do momento que você chega no peritônio, você aspira. Depois você instila 10 ml e tenta aspirar esses 10 ml. Você não deve conseguir, né? Se você aspirar alguma secreção logo do início, seja sangue, seja algum conteúdo diferente, encerrado. Até aí, você não começou a insuflar o pneu, entendeu?
Depois você faz esse teste da gota, que é com a aponeurose reparada, né, a aponeurose segura, você vai instilar uma gota nessa bolinha, nessa região aqui, e caso a gota entra tranquilamente ou com uma leve tração da parede abdominal, você vai ter uma ausência de resistência, o que vai indicar que está na cavidade abdominal, porque é uma cavidade que tem pressão negativa classicamente. É, esse é um teste que tem alguns lugares e tem alguns que não tem, que você avança a agulha de Veres cerca de 1 centímetro, é pouquinho, e não deve ter nenhuma resistência. Isso é para dizer se ela está ou não na gordura pré-peritoneal. E depois você começa o pneumo propriamente dito. O pneumo, ele é limitado pela agulha de Veres, né? Então, você pode iniciar com um fluxo a princípio, fluxo máximo, mas a atenção ela deve ser no início, né? No início da infusão, que a pressão abdominal intraperitoneal inicial é aquela pressão que você vê no insuflador na parte de pressão, não de fluxo, não pode ultrapassar 10 milímetros de mercúrio, porque isso indica que você está num local com alta resistência. E o peritônio não tem alta resistência, entendeu? Aqui está uma sequência, eu já mandei para vocês a apresentação, então vocês podem ver exatamente o que eu falei. E os sítios de punção, propriamente dito. A gente tem o principal, né? O principal que a gente usa na prática é o ponto de Palmer. O ponto de Palmer, a gente delimita ele como? Calma aí. Aqui, na linha M clavicular, 2 centímetros abaixo do rebordo costal esquerdo, né? Ou 8 centímetros da linha média. Só que esse 8 centímetros da linha média, eu já vi em dois lugares de forma diferente. O que eu vi no livro de cirurgia bariátrica, né, é esse da linha M clavicular, 2 centímetros abaixo do rebordo costal. É, Ele é um ponto seguro para fugir de aderências e grandes vasos, porque é uma região que não tem grandes vasos. O que tem abaixo dele é o estômago, propriamente dito, e esplenomegalia ou outras megalias não é contraindicação para fazer essa punção. Calma aí, só um segundo. Não sei por que parou de passar. Ah, voltou. Esse ponto aqui eu não conhecia, que é o ponto de Jaim ou Gen. Ele é um ponto que, ó, a localização dele fica aqui no flanco esquerdo, né? E você vê que ele é um ponto que ele passa entre os vasos a epigástrica superficial aqui, a epigástrica profunda aqui e aquela artéria circunflexa superficial. O, Só um segundinho. Conseguiu achar aí o. Ainda não? Mas o. Bota o. Tem que botar o. Você está no sistema coletor aí. Isso, progride, faz o seguinte: tira o nefroscópio e coloca aquele redutor para você se redirecionar pelo X. Entendeu? Hã? O nefroscópio, isso. Tira o nefroscópio e reposiciona mais lá dentro. Pronto. É... então esse ponto de Jain é uma opção de tratamento, né? De acesso. Aqui, ó, tem o ponto de Jain. Aqui é a forma como você delimita ele. 2,5 aqui lateral e um para cima, você consegue o acesso. Mas basicamente o que eu vi é que ele fica no flanco esquerdo. Esse ponto de Li Huang eu achei interessante que está descrito, né? Principalmente quando você tem uma lesão maligna no hipogastro, em caso de falha dos demais. E a cicatriz umbilical é o que a gente acaba mais fazendo, né? A cicatriz umbilical é um lugar de confluência ligamentar. Ele tem esses ligamentos, até que o professor costumava falar muitas vezes, que é o ligamento umbilical mediano, o úraco, aqui, ó, o úraco aqui, o ligamento umbilical medial e a artéria umbilical obliterada aqui, que são resquícios embrionários, né? E o ligamento redondo aqui na parte de cima.
Então, ele é um ponto de fragilidade, entendeu? Ele é fundamental quando você vai usar a agulha de Veres que você repare a cavidade abdominal, entendeu? Você repare a aponeurose e não a pele, como está escrito aqui. Porque a segurar a pele, você afasta a fáscia e o peritônio, e você dificulta o acesso à região, à cavidade peritoneal, e aumenta o risco de falha do acesso. Isso aqui é importante para você saber se você deve fazer a punção vertical para baixo ou em pacientes obesos, se você deve direcionar um pouquinho para baixo. O paciente não obeso, a gente deve fazer essa punção com a agulha de Veress um pouco direcionada para baixo, porque se a gente fizer exatamente na altura da cicatriz umbilical, a gente vai ter um problema, porque é dessa região que está a bifurcação da artéria aorta, né? No paciente obeso, essa bifurcação ela já é um pouquinho mais acima, né, do portal umbilical. Então, fazer uma punção no portal umbilical vertical para baixo não vai ter grandes problemas. Agora, com relação ao pneu peritônio, isso aí o Rafael já falou na última aula, mas é basicamente o que você tem que entender é que a pressão ideal ela deve ser o menor possível. É, Quanto menor pressão, menor a repercussão sistêmica, entendeu? O posicionamento também influencia na questão das repercussões sistêmicas do paciente. Então, cada situação tem que ser atentada, né? Tanto a posição supina, o decúbito dorsal clássico, quanto o Trendelenburg vão ter manifestações diferentes com relação aos parâmetros hemodinâmicos do paciente. Isso que você tem que estar atento também na hora da punção. Sobre o fechamento facial. Portais com mais de 10 milímetros, você tem que fechar. Portais com menos de 10 milímetros, você não há necessidade geralmente de fechar. Portais pediátricos, sempre fechar. E portal umbilical, sempre fechar. É, o... Com relação a esse, eu botei alguns casinhos especiais aqui. Esse aqui não é mais uma novidade, era uma novidade há 10, 15 anos atrás, que era o portal único, né? Em cirurgia videolaparoscópica geral, né? O problema do portal único, geralmente no portal umbilical, é que você perde a triangulação dos instrumentos. Então, fica mais difícil você mexer lá dentro. Em cirurgia robótica, hoje em dia, você tem robôs que têm um acesso no portal umbilical e eles conseguem afastar um pouco os braços. Fica um pouco mais fácil você triangular. Mas, do jeito que classicamente, é um pouco mais tecnicamente difícil a cirurgia laparoscópica de portal único. Mas é uma opção para ser feito. A única coisa que viu é, além da melhor estética, né, porque você só tem um acesso, né, você tem um aumento do risco de hérnia incisional. Existe a nefrectomia por retoperitoneuoscopia, que você tem que usar um catéter balão, né? Pelo menos, só vi duas vezes, o professor Fabrício lá via na UERJ. É uma cirurgia tecnicamente muito difícil, porque a anatomia é totalmente diferente, né? É, e a reabsorção de CO2 ela é maior porque você tem vários vasos abertos no retroperitônio que ficam absorvendo CO2. Então, é um desafio principalmente anestésico, né? O paciente tende a ter arritmias mais graves, aumento de CO2, hipercapnia, e pode ser um desafio anestésico, principalmente a esse tipo de cirurgia. Mas é um acesso factível, né? E você tem a grande vantagem de não entrar no peritônio. Sobre os posicionamentos dos portais secundários, né, eles sempre devem ser sob visão direta, né? E sempre buscando você conseguir ver o posicionamento do trocáter de uma forma, imaginar o posicionamento, como vai ficar, para você atingir o seu sítio cirúrgico, com uma triangulação ideal dos instrumentos, para evitar colidir e pelo menos 1 centímetro, 1 a 2 centímetros de estruturas ósseas, né? Festa ilíaca, a região do arcos costais, por exemplo.
Aqui umas curiosidades. Hoje em dia, muitos centros têm feito a marcação dos acessos com ultrassonografia. E aqui, nesse caso aqui é um caso mais extremo, né? Um paciente cirrótico grave, né? Com um aumento importante de vaso da parede abdominal. Você pode usar a ultrassonografia e guiar o local dos portais. Aqui, isso é antigo, né? Isso aí quem já fez, a gente já fez cirurgia geral já viu fazendo isso. É a punção por transiluminação, que você delimita por transiluminação, bota a ótica bem próxima da parede abdominal e checa aonde estão os acessos, entendeu? Aqui, os tipos de trocáter, é importante a gente entender que os tipos de trocáter, eles podem. Os trocáteres são as coisas mais importantes que a gente usa no acesso, para a confecção de um portal, né? Eles podem ser permanentes ou podem ser descartáveis. A vantagem dos descartáveis, na grande maioria, é que eles têm uma ponta romba. E essa ponta romba ou uma ponta retrátil que tem uma lâmina, né? Uma lâminazinha na ponta. A vantagem deles é que eles não perdem o corte, né? E tem um risco menor de hernia incisional, além de você conseguir desmontar eles com muita facilidade. Os trocatas permanentes, eles também são ótimos, né? Mas requerem uma certa manutenção. Às vezes a gente não vê na instituição pública essa manutenção sendo acontecida, e eles têm uma série de parâmetros dentro dele, de borrachinhas, né? De válvulas, que a gente precisa se atentar, principalmente na qualidade, porque elas têm o uso propriamente dito, vai levando a um desgaste natural. Então, aqui as válvulas que eu estava falando, essas válvulas se desgastam, né? Para você acionar essas válvulas, você tem que apertar esse botãozinho aqui, né? Que é variado em dependendo do trocárter. E agora falando sobre riscos e complicações no acesso da parede abdominal. As complicações elas podem ser relacionadas à parede abdominal, lesões viscerais ou lesões vasculares. Com as lesões da parede abdominal, a gente pode ter as clássicas, né? Pode ser um hematoma, por caso tenha tido lesão de vaso, uma hérnia pós-operatória, né? Ou infecções da região da parede abdominal, né? Do sítio. Tanto no acesso aberto quanto no acesso fechado, você tem o mesmo risco de complicação. Eu já falei isso em outra, mas eu só queria ressaltar que isso também vale para hematomas, hérnias e infecções. Os riscos de lesões, a gente tem a entender que, por exemplo, um acesso de Veres poderia ser menos invasivo do que um rassom, por exemplo, aberto. E, na verdade, não. A gente já viu que em estudos que tanto um quanto o outro têm os mesmos riscos de porcentagem de complicações de parede abdominal. As aderências são coisas que vocês têm que sempre ficar atentos, principalmente em pacientes que têm cirurgia prévia. Então, sempre que você tiver em dúvida se o paciente pode ou não ter aderências, fazer optar pelo acesso aberto. O enfisema subcutâneo, ele acontece quando você faz um acesso numa região subcutânea, entendeu? Você faz o acesso na região equivocada. Aqui você vê que os riscos de perfuração de órgãos vísceras ocas, aqui eu botei a vesícula biliar, ele existe, né? No caso da vesícula biliar, você teria que fazer a retirada da vesícula biliar, mas caso você funcione com uma agulha de Veres, um intestino, por exemplo, está descrito no livro que ou uma rafia simples, ou deixar do jeito que está, se caso seja uma lesão pungiforme, você não precisaria fazer, não teria grandes complicações. O importante é você sempre confirmar antes, né, de você não começar o pneumo antes de você, para não insuflar a alça. O principal sinal, se você insuflar a alça, né, é essa de tensão abdominal assimétrica e o paciente começar com flatulência, né? Eu acho que esse aqui é no meu último slide. As lesões vasculares, depois das complicações anestésicas, elas são as principais causas de morte no paciente relacionado ao acesso, né? Elas não são infrequentes, né? Mas elas não são tão frequentes como, por exemplo, as lesões por estiramento, plexo, igual eu tinha falado antes. E
olha só, a 50 a 83% das lesões vasculares ocorrem durante o acesso abdominal. Então, assim, a atenção que a gente deve ter nesse período inicial para não cometer uma lesão vascular iatrogênica e levar a uma complicação para o paciente. Com uma taxa de mortalidade muito alta. Ó. Ela aumenta em 15% se o paciente tiver um acidente vascular. Então, é uma coisa evitável, né? Por várias técnicas que eu acabei de falar. A embolia gasosa acontece somente se você insuflar dentro de uma veia ou de uma artéria, né? A gente já aprendeu isso aqui, essas medidas lá na cirurgia geral, de decúbito lateral esquerdo e Trendelenburg para manter a bolha gástrica dentro do ventrículo direito e diminuir a chance dessas bolhas gasosas chegarem na circulação pulmonar, mas os resultados geralmente são catastróficos. Você tem que vascular, ofertar para o paciente 100% de O2 e às vezes precisa botar paciente em circulação extracorpórea para limpar todos esses gases, né? É uma situação catastrófica, eu pelo menos nunca vi. Pronto. Desculpa eu correr, acabou pegando aqui no meio da cirurgia. Deixa eu ver aqui, se eu interromper aqui. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje.